Adivinhe que notebook é esse? Adivinhou? Certeza? Você falou Acer, acertou. É um Nitro, Acer Nitro que não funciona, parou de funcionar. Por que parou de funcionar? Vai saber, né? Simplesmente estava usando, desligou, no dia seguinte foi ligar, não liga mais. Vamos ver o que aconteceu com esse notebook. Mas antes, pessoal, se você tem um notebook e precisa de um reparo eletrônico como esse, entre em contato conosco. Aí na descrição do vídeo tem todas as informações, inclusive o WhatsApp. Entre em contato com atendimento personalizado, certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Bom, vamos lá, tentar ligar esse notebook e ver se ele vai ter reparo. Bom, tá aqui o notebook, vamos tentar ligar ele. Conectar aqui a minha fonte, vamos ver. Qual o consumo? Consumo zero. Tenta ligar, zero, nada, completamente morto. Não vai. Por que que isso acontece? Vai saber, né? Vamos desmontar ele e ver por que que ele está desse jeito. Bom, estamos aqui já com a placa desmontada e a primeira coisa que a gente vai fazer é alimentar essa placa para ver o que que acontece. Está aqui o conector de energia, vamos conectar aqui a energia. Olha lá, teve um pico de 22 mA e depois cortou. Então, isso já nos indica que a placa está sendo alimentada sim, mas vamos confirmar. Vamos medir e ver se essa placa está sendo alimentada. 19 volts, beleza, está chegando 19 volts da placa. Está tendo, para que a placa funcione, ela precisa ter habilitado o sinal de 5 volts e o sinal de 3 volts. Vamos ver se esses sinais aqui estão presentes. 5 volts, não está. Se o 5 volts não está, 3 também não está, porque primeiro vem o 5, depois vem o 3. Se o 5 não aparece, o 3 também não aparece. Então pode ser por um defeito no 5 ou pode ser alguma outra coisa que precisa para que o 5 apareça. Vamos ver aqui, esse aqui é o controlador dos 5 volts. A primeira coisa que ele precisa para habilitar os 5 volts é ser alimentado. E ele está sendo alimentado. Depois, ele precisa que essa bobina tenha uma impedância adequada. E a gente vê isso aqui. Vamos medir a impedância. 22 ohms. 22 ohms numa linha de 5 volts é ok, não é baixa impedância. Vamos ver se ele apita na escala de BIP. Não apita. Por quê? Porque não é um curto. Existe uma alimentação alta. Existem componentes que são alimentados, mas não tanto a ponto de criar um curto-circuito. Então, essa linha está ok. Vamos ver agora o sinal de habilitação. Alimentei a placa de novo. Nunca tire medidas de impedância com a placa alimentada. Você precisa desconectar a alimentação. Bom, vamos seguir aqui, vamos ver. E zero, não tem o sinal de habilitação. Ou seja, esse componente ele não tem todos os critérios que ele precisa para poder habilitar o sinal de 5 volts. Se não tem 5 volts, não tem 3 volts. E se não tem 3 volts, a placa não liga. Quem manda esse sinal de habilitação é o Super I/O. Aqui. Esse daqui. Esse sem vergonha manda o sinal de habilitação. Isso eu sei por experiência, eu já peguei muitas placas com o mesmo problema ou com problemas onde eu precisei confirmar essa situação. E eu sei que nesse modelo de Acer, o Super I/O ele manda o sinal de habilitação para o 5 e também para o 3 volts. Mas primeiro ele precisa do 5. Para que o Super I/O mande esse sinal de habilitação para a linha de 5 volts, a primeira coisa que ele precisa é o sinal de alimentação. Ele precisa ser alimentado. Então vamos ver aqui. Esse aqui, nesse modelo, aqui é a alimentação do Super I/O. Vamos ver se ele está sendo alimentado. E não está 0 volts. Se ele não recebe alimentação, ele não manda sinal algum. Ou seja, o Super I/O não está sendo alimentado. Mas por que ele não está sendo alimentado? Ele não está sendo alimentado por um defeito dele ou um defeito na linha? Vamos verificar. Cortei a alimentação da placa de novo e vamos ver a impedância dessa linha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui. 6 ohms. Passa para 20, mas é por conta da minha ponta de prova que está desencostando aqui, ó. 6 ohms. 6 ohms é baixo. Pessoal, 6 ohms é muito baixo. Vamos ver na escala de BIP se ele acusa curto. E acusa, vamos ver na escala de diodo. (0.01). Isso aqui está em curto, não deveria. Vamos inverter aqui as pontas, só para confirmar.
E a mesma coisa, está em curto. Não muda nada você medir com positivo ou com negativo, não muda nada. Então está em curto. Mas quem está em curto? É o sinal que alimenta o super I/O ou é o super I/O? Como que a gente descobre isso? A gente simula a alimentação e vê o que esquenta. Vou injetar aqui uma baixa tensão nesse sinal e vamos ver o que está esquentando. Aqui eu quero 0,1.5 volts, eu acredito ser o suficiente. Pronto, 0,1.5 volts. Vamos alimentar e ver o que acontece. Pessoal, eu sei que essa linha é de 3 volts, é por isso que eu estou injetando metade dessa tensão, que é 1.5. Cuidado com a injeção de tensão. Se você injetar tensão a mais num circuito como esse, você danifica a placa permanentemente, porque esse sinal não passa só no super I/O, ele passa por muitos outros componentes. E se ele receber uma descarga como essa, cuidado. Aqui, vamos ver, 200 miliamperes. Numa linha que deveria consumir 50 miliamperes com 3 volts, aqui eu estou com 1.5. Então, como é que eu descubro se é o super I/O? Eu coloco o dedo. Está esquentando? Vamos ver aqui de novo. Não dá para sentir se está esquentando. Por que não dá para sentir? Porque 200 miliamperes não é o suficiente para um componente tão grande quanto esse chegar a esquentar que eu consiga sentir no dedo. Então, o que eu faço? Eu jogo álcool. Eu jogo álcool e dou uma olhadinha. Olha lá. Olha lá o que acontece. Ó, o álcool está tudo bem. Vou injetar tensão e olha só. Esse componente está em curto. Confirmado o defeito no super I/O. Simples assim. É simples essa análise? Não, pessoal, não tem nada de simples nessa análise. Está sendo simples para mim? Para mim, porque eu já peguei muitos casos muito parecidos, ou mesmo que fossem diferentes, eu tive um estudo de horas, dias, semanas, para entender qual que é o problema. Aqui eu sei qual que é o problema, o super I/O queimou e é por isso que não está acontecendo. Não está acontecendo nada. Mas antes eu não sabia e eu precisei investir muito tempo para poder identificar qual que é o problema. Bom, aqui a gente já sabe, o super I/O está com defeito. Então o que a gente faz? Marca, troca e reprograma, porque esse componente tem um firmware, precisa ser reprogramado, não adianta só trocar. Só que agora, o que eu vou fazer com vocês? Vamos fazer uma análise mais profunda, vamos ver o porquê que isso daqui está com problema, né? Vamos ver como chegar nesse ponto. Como eu disse, eu tive um estudo para isso, mas a intenção aqui é passar esse conhecimento para vocês. Não só mostrar qual que é o defeito, mas ensinar como identificar esse defeito. Então vamos lá de novo, 19 volts na placa, vamos alimentá-la. E beleza. Aqui a gente sabe que é o super I/O com defeito, mas vamos fingir que a gente não sabe. Vamos fingir que aqui eu vou alimentar a placa de novo com 19 volts. E voltamos aqui. 3 e 5 volts é quase que uma regra. Quase que uma regra. Pode ser que não seja os dois, mas geralmente os 5 volts pelo menos tem. Então, se a gente sabe que precisa dos 5 volts, então a gente começa por aí. O que a gente tem de informação? Que esse componente está sendo alimentado, que a linha de 5 volts está com uma impedância adequada e que a gente não tem um sinal de habilitação. Só que vamos esquecer esse sinal de habilitação, a gente não sabe disso. A gente sabe só que o circuito está sendo alimentado e que não tem 5 volts. Vamos para o esquema elétrico e tentar entender o que está acontecendo. Bom, aqui eu tenho o esquema elétrico e também o board view. Aonde eu consigo esses arquivos? Eu baixei nesse site aqui. Vocês também podem baixar em outros sites, como Vinafix, Eletrônica BR ou qualquer outro que vocês conheçam. Na maioria dos casos vai ser pago e você vai ter que pagar para obter essas informações. Não é de graça. Infelizmente não tem muito o que fazer quanto a isso. Bom, tá aqui, LAH501. Vamos ver, é PL501, que é a bobina de alimentação dos 5 volts. Está aqui a nossa bobina e aqui o nosso controlador. A gente sabe que ele está recebendo
a alimentação, porque a gente mediu a alimentação no pino 1. Na verdade, eu acho que ele está recebendo alimentação até em outros pinos, mas beleza, deixa para lá. Ele recebe aqui a alimentação no pino 1 e a gente já confirmou, está recebendo, já vimos isso. Depois, ele precisa aqui do sinal de Enable. Olha só, Enable 1 e Enable 2, pinos 5 e 6. Pinos 5 e 6 são sinais de Enable. Vamos dar uma olhadinha aqui no Board View para ver qual que é. Aqui nós temos o controlador. Pino 5, olha só, 2, 3, 4 e 5, foi exatamente onde a gente viu o sinal de alimentação. E é curioso, porque PU502, e aqui, cadê o PU? Ah, PU501, tá errado, é PU502, por isso que tá dando errado, PU502, tá aqui, agora sim. Bom, a gente já viu aqui que pino 2, 3, 4 e 5 estão recebendo os 19 volts. Vamos dar uma olhadinha agora nos sinais de habilitação. A mesma coisa. São os mesmos sinais que ele recebe daquele outro PU501. No caso, o PU501 nessa placa ela é ausente, tá, pessoal? Ele não tem o PU501, somente o 502. Bom, vamos ver. Ele é o pino 11 e 12. Pino 11 e 12. Então, eu estava medindo nos locais certos. 11 e 12. Vamos ver na placa se o pino 11 e 12 ele tem esses sinais de habilitação. Aqui eu estou com a placa, olha lá, ó, PU501, não tem nada. PU502 está aqui. Pino 11 e 12 está aqui. Vamos ver o 11. O 11 tem um sinal de habilitação, ok, mas ele precisa de 2. Aqui ele não tem, o pino 12. Vamos dar uma olhadinha de novo no esquema e ver qual que é esse pino 12. Tá aqui, ó, pino 12, que é o 5 volts, 3 volts enable, ou seja, esse sinal ele precisa para os dois, para os 3 e 5 volts, para habilitar o 3 e 5 volts. Vamos ver de onde vem esse sinal. 5V, underline, 3V, underline, enable. Vamos ver de onde ele vem. Aqui ele passa, passa. Olha só, ele começa como EC ON e começa com My Power ON. E depois ele passa por esses resistores e se transforma em 3 volts, 5 volts enable. 5 volts, 3 volts enable. Então, vamos começar com EC ON. Por quê? Porque ele está no primeiro aqui na lista, mas vocês podem começar com o My Power também, dá na mesma. Vamos ver, aqui nós temos até um diagrama dizendo que o EC ON ele tem que estar habilitado assim que você conecta a fonte. Olha só, 3 VLP, depois EC ON e depois os 5 volts. Depois você aperta o botão de ligar e aí sim vem 3 volts, 1 volt, sinal de reset. Você solta o botão de ligar e ele habilita o sinal de sleep S4, sleep S3 e liga tudo, vai acionando tudo e seguindo os estágios. Então aqui a gente já sabe que a gente primeiro precisa mais 3 VLP, depois a gente tem o EC ON. Estamos no EC ON, vamos continuar seguindo nele para ver aonde que ele sai. Olha lá, adivinha quem que é esse daqui? Olha lá, o B1. Quem que é o B1? KB9032QA. KB9032QA é o Super I/O, ou seja, KB9032QA. A gente precisa estar analisando por que o Super I/O não está emitindo esse sinal. E é aqui que muita gente se perde. Isso aqui embanando a cabeça de muito técnico. Por quê? Esse ON, beleza, é um sinal que não está saindo. Mas por que ele não está saindo? Vocês estão vendo que eles têm vários sinais aqui e o Super I/O não é um componente que ele manda todos os sinais de uma vez. Ele tem o firmware, ele tem controladores, ele é controlado, ele controla, ele tem um programa. Então existem estágios de inicialização que o componente segue. Então só porque ele não está mandando esse EC ON não quer dizer necessariamente que ele está com defeito. Ele precisa atender a alguns critérios. Para esse sinal sair, outros sinais precisam estar presentes. O mais básico de todos é o sinal de alimentação, VCC. E se a gente for ver aqui, ó, VCC mais 3 VLPEC,
E mais 3 VLP-EC é criado pelo mais 3 VLP. E como a gente viu lá em cima, nos estágios de inicialização, mais 3 VLP é o primeiro sinal a aparecer, antes mesmo do EC-ON. Então, a gente tem que ver esse mais 3 VLP. De onde que ele vem e por que que ele não está vindo. A gente já sabe que ele passa aqui pelo Super I/O, nos pinos 125, 111, 96, 33, 22, 9, e também tem um terminal onde dá para se medir, um ponto de prova, que é esse daqui. Vamos ir nesse ponto de prova para ver se a gente acha esse sinal de mais 3 VLP. Aqui a gente pode ver que ele se chama JPB. E ele é próximo do Super I/O. Então vamos avaliar na placa para ver se a gente encontra esse JPB. Se vocês quiserem, com o Board View, vocês também podem vir aqui e pesquisar, que é o JPB1. É mais ou menos aqui, ó. Aqui e aqui está o Super I/O, um pouco acima do Super I/O. Beleza, vamos dar uma olhadinha na placa agora. Aqui nós já estamos na placa, vamos ver aqui no Super I/O. Aqui eu já descartei, já considerei defeito no Super I/O, mas nesse ponto a gente ainda não sabe. JPB1. E esse aqui é o ponto de prova dos 3 volts. Bom, aqui eu já sei que é esse componente, né? Já tivemos essa prova. E o que a gente vai fazer agora? É trocar esse componente. E é curioso, porque aqui, ó, a gente pode ver que nós temos KB9022Q, mas no esquema elétrico está KB9032Q. É um componente diferente. Eu vou respeitar o esquema elétrico? Não, eu vou respeitar o que está na placa. Isso aqui é o original e é o original que vamos manter.
Super I/O trocado. Vamos novamente alimentar a placa e ver o que acontece. Alimenta na placa e opa, olha só, uma coisa diferente. Vamos ver agora se nós temos os 3 volts VLP. Opa, agora nós temos os 3 volts VLP. 5 volts, será que nós temos? Vamos dar uma olhadinha. Agora nós temos os 5 volts. 3 volts? Não, porque eu não apertei o botão de ligar, né? Não tem 3 volts. O botão de ligar aqui, nessa placa, deixa eu ver. Ou são esses 2 últimos pinos aqui, ou são esses 2 aqui. Vou começar por esses. Apertei e olha só, a placa tentou ligar. O consumo subindo de novo, será? Vamos ver. Não subiu de novo. Por que que essa placa tentou ligar e desligou rapidinho? Será que o processador já esquentou demais e já deu problema? Vamos tentar de novo. Estou com o dedo em cima do processador. Ele está esquentando e a placa está tentando ligar. O que é inusitado. Eu não esperava isso. Por que eu não esperava isso? Porque esse componente aqui, o Super I/O, ele recebe uma programação. Eu não reprogramei esse componente. Ele está com o firmware errado. Ou, melhor ainda, ele está sem firmware. Então a gente precisa reprogramá-lo. Como a gente faz a reprogramação dele? Através do conector do teclado. Vamos pegar aqui a nossa ferramenta de reprogramação e reprogramar essa placa. Bom, pessoal, tá aqui o notebook. Já reprogramei o firmware do Super I/O. Apesar dele estar, naquele momento que a gente testou, estar ligando, eu não gosto de deixar sem reprogramar, porque fica muito aberto. Pode causar instabilidades, pode ser que uma tecla funcione errado. Então eu prefiro reprogramar ele e ter certeza que está funcionando. Aqui, vamos lá, reprogramei, deu certo a reprogramação, que é um bom sinal, né? Vamos tentar ligar agora esse notebook. Ele não tem SSD, mas tudo bem, ele deve ligar. Olha lá, ligou, imagem, pedindo dispositivo de armazenamento. Olha só que maravilha, funcionou. Mais um notebook salvo do descarte. Bom, pessoal, é isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Deixa o like, comenta aí para saber o que vocês acham, o que a gente pode estar melhorando esses vídeos, né? Deixa aí nos comentários. Por que não? Eu leio todos, nem sempre eu consigo responder, mas eu sempre leio. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.